Hello, everyone. Here's Teacher Alex again with you to one more English class. E aí, tudo bem, gente? Nossa, eu tô com um tupete aqui, né? Tá parecendo um tupete. Não, não tô de tupete. Estão gostando aqui de... Aqui atrás está San Francisco Bridge, United States of America. Yes, very good. Bom, hoje a gente vai falar, e a gente tá vendo aqui um sunset. É um sunset. Yeah, I think so. É o pôr do sol. E hoje nós vamos falar exatamente dos times. Como é que nós falamos as horas em inglês? Oh, meu Deus! Eu já tive aluno que falou, professor, por favor, coloca o vídeo das aulas, a aula é muito difícil. Ai, eu não consigo falar as horas, muito difícil. Não é muito fácil. Ó, na verdade, assim, tem várias formas de fazer a mesma coisa. E no caso das horas é bem isso, tem várias formas de falar a mesma coisa. Então tem um jeito mais British e tem um jeito mais American. E a gente vai ver essas differences aqui together. Então, deixa eu já compartilhar minha tela com você. Ah, minha boa e velha tosse, né? Ela veio dar um hello. Bom, eu já coloquei aqui para adiantar a nossa class um resume, né? Dos times, né? Então vamos pegar isso aqui e colocar mais para baixo aqui. E vamos dar uma ampliadinha aqui nesse trem. E aqui, oh, gente, abre aí, meu filho. Deixar ele bem grandão. Aqui está um resumo de como nós falamos as horas em inglês, né? Então, nós temos aqui o clock, que é um relógio, né? Aliás, tem dois jeitos de falar relógio. Deve ter mais, mas dois é o mais importante. Dois são os mais usados. Clock é para o relógio de parede, o relógio do carro, o relógio do micro-ondas. É um clock. Agora, o watch é um relógio que você usa no seu pulso, no seu wrist, né? Que é o seu pulso. Então, esse é um relógio que você carrega com você. Então, nós falamos o watch. Os outros são todos clock. Então, como é que nós falamos a clock, né? Os times, né? Como é que nós falamos os times in English? Vamos lá. Aqui você imagina não, né? Porque é real. O relógio tem aqui uma circunferência, estou fazendo numa esfera, né? Então, assim, estou fazendo no formato analógico. Sim, sim, tem vários alunos, vários amigos que falam assim, professor, eu não sei ver as horas no horário analógico, só no horário digital, só no relógio digital. Assim, como assim, meu filho? Mas beleza, temos isso também, a gente faz também depois no digital, não tem o menor problema. Bom, mas para quem gosta de matemática, essa vai ser uma aula bem legal. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui, eu vou deixar grandão aqui mesmo. Então, vamos começar, como que nós perguntamos, depois a gente vai falar mais desse resumo aqui. Aqui já está tudo, né? Esse past, esse to, esse quarter, essa coisa toda, bom? Primeira coisa, como é que nós perguntamos as horas em inglês? What time is it? What time is it? What time is it? Várias coisas para a gente comentar aqui. Primeiro, tudo que acaba com consoante em inglês e na sequência eu tenho uma vowel, uma vogal, eu vou ter que juntar. Então esse is e esse it vai virar uma coisa só. Então como é que eu falo? Is it? Is it? Esse S vai passar a ter um sonzinho de Z, né? Não vou falar is it, vou falar is it, né? Outra coisa bem interessante, isso é para sempre, tá? Toda vez que acabar com consoante e depois tiver uma vogal, eu vou juntar e vou falar is it. Muito bem. Agora, quando eu tiver uma palavra que acaba com uma letra, e eu vou dizer letra, porque isso se estende a tanto consoantes quanto vogais, mas enfim, uma consoante aqui e a outra palavra começa com outra consoante aqui, né? Tudo bem que essa consoante é a letra T, e a letra T em inglês é bem, principalmente no acento americano, né? Ela sofre algumas transformações, bem interessantes que a gente vai falando também ao longo das nossas aulas. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu não vou falar what, depois eu vou falar time, fica what, time, fica muito de soquinho, quebrado, né? Não é legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anular uma dessas letras. Então, eu vou falar what time, what time. Professor, mas e se eu não posso anular esse, eu posso anular esse? Tanto faz. Aí você vai juntar esse T com esse I, vai ficar what time do mesmo jeito. Que bonito, right? Então,
nós não vamos pronunciar um desses T's. Então, nós vamos falar what time is it? Em português é muito curioso, porque por conta da nossa língua e da concordância verbal, nós perguntamos as horas. Que horas são? Mas, na verdade, nós não queremos saber as horas, nós queremos saber que hora é. Porque agora não pode ser mais de uma hora, né? Pode? Não. Só não pode ter 2 horas ao mesmo tempo, só pode ter uma hora de cada vez. Então, que hora é? É a hora 9, é a hora 10, é a hora 11, é a hora 4. Mas em português, se eu perguntar assim, que horas são? E a pessoa fala assim, é 11 horas, vai dar ruim, né? Tá errado. Então a pessoa tem que falar são 11 horas. Ela não pode falar é 11 horas, por conta da concordância verbal. Já em inglês não temos isso, não, não, não. Em inglês é sempre no singular. Que hora é? É a hora 9, é a hora 5, é a hora 4, é a hora 2, é a hora 3, é a hora... Blá. É isso. Sempre no singular. Então eu pergunto aqui no singular, né? What time is it? E a resposta, basicamente, it's blá, 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 blá. E aí você vai falar, olha, uma hora grande. It's e vai falar o horário, ok? Vamos começar a desvendar aqui do meu jeitinho, Teacher Alex, de ensinar como que nós falamos as horas em inglês. Vamos pegar um horário assim, por exemplo, 8h20, né? Depois a gente vai ver o o'clock, se é de manhã, se é à noite. Calma aí, sente-se confortavelmente, pega um café, uma cerveja. Não, cerveja não, cerveja não. Cerveja. Pega alguma coisa aí, um biscoito. Biscoito é um biscoito, né? Alguma coisa. E curte a sua aula aí, relax, relax. Então, 8h20, nós já aprendemos a falar os cardinal numbers aqui. Aliás, um dos vídeos mais, acho que o meu vídeo mais assistido aqui. Thank you. Aliás, quando assistirem os vídeos, meus amigos, colegas, alunos, por favor, curtam eles. Entendeu? Põe um likezinho lá, ajuda eu, por favor. Obrigado. 8h20. 8h20. Simples assim, 8h20. 8h20. Ah, professor, mas e o E? Ah, o tal do AND. 8h20. Esse AND aqui já não rola mais, é um inglês ultrapassado, então nós não falamos. Então, se eles não falam, nós não vamos falar também, né? Então, nada de falar 8 and 20. Nós vamos falar 8h20, 8h20, 8h21, 8h23 e por aí vai. Então, 8h20. Mas tem um outro jeito de falar esse horário. Eu posso falar 8h20, né? 8h20. Então, eu falo primeiro a hora, como nós falamos aqui no Brasil. Primeira hora, depois os minutos. Ah, que bonito. Mas também tem um outro jeito de falar isso. Ah, para quê, né? Vamos aprender um só. Não, filho, tem que aprender tudo, porque você não sabe com quem que você vai falar. Então você tem que saber todos os jeitos. Então, em vez de eu falar primeiro as horas e depois os minutos, 8h20, eu posso falar primeiro os minutos e depois as horas. Mas por quê? Porque eu quero. 20. Só que eu vou falar que 20 minutos passaram das 8. 20 past 8. 20 past 8. Yeah. 20 past 8. 20 minutos passados. Vou colocar o passado aqui de azulzinho. Passado das 8. Vamos ver um outro exemplo. Vamos para aqui para outra página. 3h10. 3. 3:10. Lembrem de fazer o som do TH, hein? Não se esqueçam do som do TH. Eu vou deixar assim até o TH de vermelhinho aqui. O som do TH. Você dá uma mordidinha na ponta da sua língua, bem de leve, e assopra, ó. 3, 3, 3. Com bastante ar, ó. 3. É quase quando você vai cuspir, né? Você vai dar uma cuspida, porque você tem que expelir mesmo o som. Só que, claro, não põe saliva, senão você vai sujar, né? Alguns alunos fazem, acontece. Depois você limpa. Tá valendo para testar, para aprender o som legal. Então você pega a sua arcada superior, a arcada inferior, a sua língua vai no meio, então suavemente você vai encostando e assopra. 3, 3, 3. Não é free, porque não é livre, free, né? Não é um som de F puro, é um T com a língua presa. Tem que falar companheira, companheira, Lula, beijo pro Lula. Companheira, companheira, 3. Então, 3:10. 13h10. Mas também posso falar 10 past 3. Vou deixar tudo oxe, sai daí, meu filho. De minúsculazinha. Professor, você é enrolado para digitar e tudo. Graças a Deus, eu sou de verdade, né? A gente, todo, né? Porque ele sabe tudo, porque as aulas dele são... Eu não sou o cara da perfeição, não, né?
eu sou real. Então tem coisa que eu falo errado, tem coisa que eu não sei. Aliás, eu nunca falei isso aqui, né? É bom falar. Professor, mas você é ferradão, aquele cara que sabe tudo. Não sou, eu não sou esse cara. Eu sou um cara que meteu as caras e conseguiu bastante sucesso. Sou muito grato a Deus, primeiramente, e ó, tudo, né? Todas as experiências que eu pude ter na minha vida com o inglês que me ajudaram muito. Hoje eu sobrevivo dando aula de inglês, então sou muito grato, principalmente muito grato a Deus por isso. Mas eu não, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu falo errado e tem coisas que eu sei lá, enfim, que eu não sei e segue a vida, entendeu? Então eu não sei tudo. Professor, você fala assim, provavelmente, tem algumas coisas que eu falo errado, não fale como um nativo, isso é uma coisa que eu sempre busco, falar como um gringo. Não gosto de falar que nem brasileiro. Good morning, how are you? Ah, pelo amor, né? Senhor Jesus, socorrei-me. Não, good morning, how are you doing? What are you doing? Ah, fine. Então, assim, eu gosto de falar como um gringo, mas eu não sou aquele cara fodástico, que sabe tudo. Eu não sou esse cara. Então, tem coisas que eu falo errado, tem coisas que eu não sei. Então, assim, normalmente o professor está aqui, o aluno está aqui, o professor, detentor do conhecimento, e o aluno está aqui. Aí começa a falar assim, gente, sou todo cagado, eu falo coisa errada, coisa que eu não sei. Ih, olha que legal, a gente está junto, estudando junto. Então, esse approach, que além de ser real, funciona muito. Deixa o aluno muito à vontade. Então, é exatamente esse sentimento que eu quero que vocês sintam. Eu sou só um cara que meteu as caras e tá na estrada há talvez um pouco mais tempo que vocês. E aí a gente está aqui trocando experiência, tá bom? Ah, você ensinou um negócio que está errado. Ótimo, então vai ver. Beleza, pode ser, pode acontecer. Normalmente não é o que acontece, porque tudo que eu ensino é o que eu tenho realmente certeza. E quando eu não sei, né? Então, às vezes, uma vez eu estava saindo de uma aula e um aluno perguntou para você, professor, como é que é o verbo afligir-se? Eu falei assim, oxe, você acabou de causar ele em mim, lindo. Não sei, não faço ideia. Vamos procurar junto. E aí, claro, eu vou procurar, vou olhar. Ai, nem lembro mais como é que é o verbo afligir, tá vendo? A cabeça da pessoa. A gente não se aflige, eu não me aflijo muito. Não lembro ele. Então, isso acontece. Você sabe todas as palavras da língua portuguesa? Claro que não. E, né? Então, não, assim, não se exijam tanto. Vamos embora curtir. Ah, mas eu não falo fluente, essa coisa do fluente. O que é falar fluente? As pessoas acham que falar fluente é falar tudo. Não é. As pessoas acham que falar fluente é falar rápido. Não é. As pessoas acham que falar fluente é impressionar o outro. Não é, propriamente dito, não é. O que é falar fluente? É falar. É só falar. É falar bonito, é falar correto, é se sentir confortável e não desesperado, né, com a gringofobia lá, não, não. Falar né? Então assim, você pode me botar para falar com qualquer gringo, que eu vou falar. E ele vai falar um monte de coisa que eu não vou entender? Vai. E eu vou perguntar para ele assim, lindo, não entendi nada. Uma vez eu fui numa entrevista de emprego, foi muito legal isso, lá no aeroporto, onde eu trabalhei 22 anos da minha vida. E aí a pessoa perguntou, blá, blá, blá. Quando ela acabou, eu dei um sorriso, eu falei assim, ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, não entendi nada. Aí ela falou assim, sério? Eu falei assim, não entendi absolutamente. Aí começou, eu passei na entrevista. Professor, então você está dizendo que que não entender nada também está valendo? Não, o que está valendo é você ser autêntico, né? O que está valendo é você ser original, é ser você, sem essa preocupação de agradar o outro, sem essa preocupação em ser perfeito, em ser falho. Bora, para que a gente estuda inglês? Para se autoafirmar ou para se comunicar? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Então, quando eu trabalhava na aviação, tinha muitas, mas muitas pessoas que falavam muito melhor do que eu, e tudo bem, eu ganhava a mesma coisa que elas. Que beleza, não é que eu tenho alguma coisinha a mais. Sei lá. Então, assim, a gente precisa encarar o inglês como uma coisa mais leve, gostosa. Bora falar. Ah, mas eu falei errado. Não se julgue, não se culpe. Deixa isso para as outras pessoas que elas já fazem isso mesmo. Elas já fazem isso mesmo, então deixa. Não ligue para isso, né? Bora estudar, bora falar. Ninguém é perfeito. Uma vez eu estava no aeroporto também, e aí eu atendi um americano, e eu não lembro lá o que ele falou, mas ele falou um negócio errado. Americano, tava com o passaporte dele na mão, tava abrindo lá um documento para ele lá, atendendo o cara. Trabalhei para uma companhia americana. E aí o cara falou errado. Eu fiz ele repetir 3 vezes. Cara, ele, o cara falou as 3 vezes errado. Eu falei assim, gente, aí foi lindo, né? Quase sentei, coloquei os pés na mesa. Falei, oxe, estamos em casa, né? Se o cara que nasceu lá, né? Que fala fluente, o tal do fluente que todo mundo fala.
Fala errado? Eu, Brazuquinha aqui, qual a minha pretensão de ser melhor do que ele, de ser perfeito? Ah, gente, falou, né? Professor, mas você tá falando que é para falar errado? Tô. Tô assim, principalmente para quem tá aprendendo inglês. Não dá para aprender sem errar. Ninguém aprende a andar sem cair, né? Você vai começar a praticar um esporte, você não tem como praticar o esporte sem errar. O que é? Um gênio? É um gênio? Você vai chegar lá, já vai, ganhou tudo, maravilhoso. Não é assim que funciona, né, gente? Então vamos ser menos exigentes, né? Pegar a vida um pouco mais light. Com o idioma estrangeiro, isso eu diria que é um grande segredo, de fato. Encarar a coisa de uma maneira mais suave. Tá bom? Beijo. Valeu aí o discurso, professor. Vamos voltar para as horas, pelo amor de Deus, que muita gente já foi lá. Volta, a aula vai continuar. Então, 3:10. Então, 3:10. O tal do E. Não. Então, 3:10, 3:10. Que horas são? 3:10. Então, what time is it? It's. Opa. 3:10. Yes. Estou sem meu mouse, então aqui eu tô. Enfim, ou eu posso falar que 10 minutos passaram das 3. Então eu falo 10 past 3. 10 past 3. E aí eu vou usar o past para falar que 10 minutos passaram das 3. Bom, então eu havia dito quem era bom de matemática aí. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, 1 hora, 1 hour. Opa, 1 hour, hour. Nós falamos assim. Esse H aqui, ele é mudo. Então nós falamos, deu uma soprada aqui no meu teclado. Então nós vamos falar só o hour. Então, 1 hour. 1 hour tem 60 minutes. Portanto, meia hora, ó. Meia hora tem 30 minutes. Oh, yes. Mas nós também podemos chamar essa meia hora, esses 30 minutes, meia. Como é que fala meia em inglês? Half. Half. Tem gente que fala half. Eu prefiro falar half. Tem coisas que eu falo com pronúncia americana, tem coisas que eu falo com pronúncia britânica. Mas por que, professor? Porque eu quero. Adoro. Gente, o legal é você falar inglês. E quem fala inglês americano não se entende, não consegue, ele não é compreendido na Inglaterra? Claro que é. Quem fala inglês britânico, se for para os Estados Unidos, não vai conseguir se comunicar? Claro que é. Claro que vai. Não tem isso, gente. O que tem hoje em dia é uma coisa do Global English, né? Tô mandando uma mensagem aqui. O que tem hoje em dia é o tal do Global English, que eu gosto muito, que é um inglês com menos sotaque, né? Com menos drawl. Drawl é um sotaque mais arrastado ou mais característico de um ou outro país, de uma ou outra região. E eu gosto muito disso, porque para que a gente aprende inglês? Para que a gente estuda inglês? Para que a gente fala inglês? Para se comunicar. E eu quero me comunicar com uma infinidade de pessoas. Eu não quero me comunicar só com uma região, só com um estado, só com um país, só com um gueto. Não gosto de gueto, né? Então, eu gosto de me comunicar. E o inglês tem, isso é uma das coisas mais fabulosas do inglês. Você pode ir para qualquer lugar, você pode ir para a China, para a Alemanha, para a Indonésia, e todo mundo vai te entender porque você vai falar inglês. E todo mundo fala inglês? Sempre todo mundo fala inglês. No Brasil, não tem tanta gente, quando a gente compara a população do Brasil com a quantidade de English speakers, que é os falantes de língua inglesa, não tem realmente muito no Brasil. Mas, enfim. Bom, deixa eu continuar aqui, senão, meu filho, o papo vai longe. O professor já me falaram assim, suas aulas tinham que ser mais curtinhas, muito longas. Eu falei assim, meu filho, mas esse é meu jeitinho, né? Não tem como mudar meu jeitinho, não. Então, quem assistir as minhas aulas vão gostar do meu maior diferencial que eu aprendi ao longo das minhas aulas, sou eu mesmo. É isso aí, uai. As minhas aulas são assim, a gente bate papo, é quase um psychology English. Eu vou montar um grupo de psychology English, de inglês com psicologia. Porque daí a gente vai falando, vai, né, divagando aqui sobre a vida, e quando der tempo a gente faz inglês. É muito bom, né? Vamos lá. Então, 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutes, e esse 30 minutes, a gente fala 30, eu posso falar half, mas percebam que o letra L, nós não falamos a letra L, então vou sumir com ela daqui, hein? O L tá aqui. Vou deixar ele mais assim. O L tá aqui. Não, ficou horror. Ficou um horror. O L tá aqui. Vou deixar ele pretinho, senão ele vai desaparecer, né? Eu queria mesmo que ele desaparecesse.
Mas essa letra L aqui nós não falamos. Se você falar Ralph, vai ficar parecendo um nome próprio, o nome de um cara. Ralph, eu tenho um amigo que chama Ralph, mora no Canadá, Ralph. Ralph, né? Ou Ralph Lauren, é uma marca de perfume, de cosmético, enfim, muito famosa. Então você não pode falar Ralph, senão você vai estar falando um nome próprio. Nada de falar Ralph, você vai falar Ralph. Ralph. Então vamos pegar aqui, por exemplo, 9h30. Que bonito. Tem várias formas de falar esse horário e a gente vai ver tudo isso agora. Então eu posso falar que 30 minutos passaram das 9, ou meia hora passada das 9. Half past 9. Também posso falar que 30... Não, eu posso falar 9h30. Não, posso falar 9h30, que é bem legal, né? 9 and a half. E agora eu preciso colocar esse... Ai, professor, você acabou de falar que não pode. Pois é, mas agora eu preciso colocar esse and a. E aí eu vou juntar, né? Consoante e vogal, consoante e vogal. A gente vai brincando de costurar em inglês, tem muito disso, né? Então, 9 and a half. 9h30. Não dá para falar 9h30, 9 and a half. 9 and a half, 9 and a half, 9 and a half. Ok? Beleza, mas em vez de falar que meia hora passaram das 9, eu posso falar que 30 past 9. Opa. 30 past 9, 30 minutos. Agora, eu posso falar que meia hora passaram das 9, ou posso falar que 30 minutos passaram das 9, né? E esse 30 aqui, você pode falar 30? Claro que pode. Na pronúncia americana, eles não falam 30, porque a letra R é muito mais forte que o T, ela anula. O T é um joker, né? É um coringa na pronúncia americana. Depois a gente vai fazer uma aula de American English by Alex. Ah, como eu sou metida. É, é só umas dicas de como fazer a pronúncia americana no meu humilde, insignificativo ponto de vista, ok? Então, 30, a gente vai anular o som do T. O T é como se desaparecesse aqui. Então vai ficar 30. Ah, o TH, né? Não podemos esquecer. Ponta da língua para frente, dá uma mordidinha lá e fala que nem o Lula. 30. 30 past 9. Beleza, mas eu também posso falar. Ai, Alex, mas quanto jeito de falar, não é? Que coisa. Ué. 9. Sabia que ia fazer isso, então. Pá. 9. Opa, 9:30. 9:30. Ah, que bonito. 4 formas de falar. Então eu posso falar half past 9, meia hora passado das 9. Ou eu posso falar 9 and a half, 9:30. Ou eu posso falar 30 past 9, 30 passado das 9. Ou eu posso falar 9:30, 9:30. Ai, meu Deus, que difícil, Alex, mas qual que é o mais usado? O mais usado, ver se eu consigo fazer aqui esse trem. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá, vamos ver se a gente consegue. Não, meu filho, faz isso não, faz comigo não. Aí, eu tô gravando a aula aqui com os alunos. Ajuda o pai, obrigado. Ó, esta é a ordem que eu gostaria que os meus alunos memorizassem. O que é isso na prática? Isso é a ordem mais falada no mundo. Então, isso daqui é muito falado. Half past 9 ou 9 and a half. Depois, 30 past 9. E por último, o 9:30. Ah, professor, mas esse é mais fácil, parece que o Brasil... Duvido que se for 9:30, você vai falar, que horas são? 9:30. Oh, são 9:30. É ruim, você vai falar 9:30. Não é? Enfim. Então, é importante saber as 4 formas, né? Então, aqui no 30, tem 4 formas de falar. Ah, então eu vou pegar uma só. Não, você tem que saber todas, gente. Você não sabe com quem que você vai falar, de onde o cara é, onde que ele estudou inglês. Então, sem essa de, eu vou facilitar a vida. Não, não tá aqui para facilitar, a gente tá aqui para complicar. Então, bom, vamos dividir o nosso relógio de novo. Então, 1 hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. E se eu dividir ele de novo? Porque eu peguei um círculo, né? Vou pegar, eu tô ousado aqui, hein? Ah, professor, você está muito ousado. Eu estou muito ousado. Então, se eu pegar um círculo aqui, vamos deixar o círculo laranjinha. Se eu pegar o círculo aqui, vou pegar aqui uma barra básica. O professor já podia ter montado isso, né? Pois é, o professor é todo cagado mesmo.
Então, vamos dividir aqui. Ô, senhor, faz isso comigo, não. Pronto, vem aqui. Pronto, nós dividimos o nosso relógio em 30 e 30. Ficou 30 para lá, 30 para cá, né? Se a gente dividir ele em duas partes, sai, peraí. Aqui a gente dividiu 30 e 30. Se eu dividir de novo, aliás, vamos pegar daqui, né? Mais fácil. Então, eu dividi 30 e 30. E agora, eu vou dividir mais uma vez o meu relógio em duas partes. Ah, professor, tá bom, não inventa. Ah, eu só quero que fique bonito. Ai, professor, tá lindo. Ai, mas tem que ficar muito. Professor, você é muito caprichoso, graças a Deus. Porque tudo que eu faço com. Quer dizer, nem tudo, né? Lavar louça eu não faço com amor, não. Mas aqui as minhas aulas eu faço com amor, então eu amo o que eu faço. Então eu peguei o meu relógio e dividi em duas partes. O meu relógio inteiro tem 60 minutos. Quando eu divido em duas partes, fica 30 para lá, 30 para cá. Se eu dividir ele de novo, eu vou ter quatro partes. Uma, duas, três, quatro. Como é que a gente faz isso em inglês? Quarto de hora. Então 60 dividido por 4 vai dar quanto? 15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Então, nós vamos falar... Então, vai ser 15 minutes. Opa. 15 minutes. Que também nós podemos chamar de a quarter. Quarter. Por que você fala quarter, professor? Porque a letra T, precedida de R, o R anula o som do T na pronúncia americana. Como é que um britânico fala isso? A quarter. A quarter. Não? A quarter to nine. A quarter to nine. Yeah. Eles falam diferente, um sotaque diferente, né? Então aqui, a quarter, e precisa ser um, esse A quer dizer um, então eu falo a quarter, pode falar a quarter também, a quarter, mas eu falo a quarter, a quarter. Então, a quarter é um quarto de hora, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. O mesmo horário que eu tinha colocado lá, tinha colocado 9h30, né? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui embaixo. 9h15 agora. 9h15. Então, eu vou falar a quarter past 9. Um quarto passado das 9. Ou eu posso falar 9 and a quarter. 9 e um quarto. Ou eu posso falar, professor, é muita coisa para mim. Yes. Ou eu posso falar 15. 15, professor? Claro. 15 não é 15? Então, 15 past 9. 15 past 9. Ou eu posso falar 9:15. Esse é mais fácil. Nem sempre o mais fácil é o melhor, né? Mas qual que eu uso mais? Eu já falei a ordem do que usa mais, né? Desse para esse. Esse usa mais, esse depois, esse depois, esse depois. E eu vou arriscar dizer, professor, o meu professor da escola falou que não é assim, ok, né? A gente aceita, nem todo mundo é perfeito. Tô brincando. Mas, enfim, talvez, né, se fale, algumas pessoas falem diferente e tal, não sei o quê. Eu estou ensinando para vocês do jeito que eu aprendi. Então, eu vou falar um quarto passado das 9, a quarter past 9. Cuidado para não falar peste. Não é peste. Oxe, tá, peste. Não, past 9, past 9. E aí eu vou ensinar outro truque com a letra T. Esse T é uma loucura. A letra T, entre duas palavras, quando eu tiver uma palavra que acaba com a letra T e eu tenho uma continuação, né? Ou seja, eu não estou terminando a minha frase com uma palavra que acaba com a letra T. Eu estou terminando uma palavra que acaba com a letra T, mas na sequência eu tenho uma outra palavra. O que eu vou fazer? Eu vou omitir o som do T. Eu não vou falar. Vou falar a quarter past 9. A quarter past 9. Tira o T. A quarter past 9.
um quarto passado das 9. Ou eu falo 9 and a quarter, or you and, consoante vogal, precisa juntá-la, e aí virou, como juntei, costurei aqui os dois, virou uma palavra só, então eu tenho que falar de uma respirada só, and a. Então, 9 and a quarter, 9 e um quarto. Ou eu falo, em vez de falar quarter, eu posso falar 15, 15 passado das 9, 15 past 9. Ou eu posso falar 9:15, 9:15, 9:15. Ah, professor, eu vou falar assim, que no Brasil fala assim. Mas você não está aprendendo inglês para falar no Brasil, tá? Porque no Brasil fala português. Então não adianta você falar que nem no Brasil, né? Por favor. Não rola. Então, essa coisa das 4 formas vai acontecer no 30 e vai acontecer no 15 também. Só. Beleza? Bom, agora vem as polêmicas, adoro. Porque isso já mudou, na verdade, né? Então eu vou ensinar do jeito bem clássico e depois eu vou também dizer que realmente isso já mudou e tá diferente. Bom, esse tal desse past, esse past, esse past, eu vou falar ele até 30 minutes. Ou seja, o 9, nós pegamos 9:30, 9:15, por exemplo, se for 9:35, eu não vou falar 35 past 9. Tá errado se falar? Hoje em dia não tá mais. Antigamente não se falava assim, né? Não tá, até pode ser, mas eles ficam fazendo meio que um pouco de conta, assim, 35. Então, assim, o past, eu só vou usar até... Aliás, eu falei bobagem aqui, né? O past é só até o 30 e ponto. Né? Não vamos viajar, que antigamente falava, agora fala não pode falar. Então, antigamente não falava e hoje também não pode falar. É assim, é past. Meu cachorro tá fazendo bagunça aqui. Então, o past eu posso falar só até o 30. Então, se é 35, como é que eu vou falar esse horário? 39. Opa, peraí, volta. Como é que eu vou falar esse horário? Tira isso daqui. E vou falar 9:35. Tem outro jeito de falar, professor? Não. 9:35. 9:35. Nada do E35. 9:35. 9:35. Portanto, se for 9:40, agora eu posso falar, já que eu não posso falar o past, eu posso falar 20 para as 10. Todo mundo falaria 20 para as 10, né? Então, aí tem algumas divergências, né? Eu aprendi que é 9:40. 9:40. 9:40. Ponto. Mas dá para falar também 20 to 10. 20 to 10. Por que eu coloquei aqui? Porque eu vou ensinar do jeito que eu aprendi numa escola britânica, como eles procedem. Então, vou colocar aqui com asteriscozinho, porque é possível falar 20 to 10, né? Então, o past, eu vou falar até o 30. Agora, aqui passou do 30. Então, eu vou ensinar para vocês que do 31 até o 44, então, vou marcar aqui que o to, vou marcar aqui que do 31 until quer dizer até, 44, regular time only. Vou falar a hora normalzinha, regular. Então, por exemplo, se for 9:40, eu vou falar 9:40. Se for 9:42, eu vou falar 9:42. Eu tô colocando esses tracinhos aqui, né? Eu coloquei aqui no 35, esse hyphen, né? Esse dash, porque é assim que se escreve. Tem que escrever assim. Se não colocar, tá errado, tá? Não tem. Mas eu não achei que não precisa. Tem que pôr. Então, 9:42. Agora, quando chegar, por exemplo, no 9:45, que bonito. Então, pense o seguinte: nós não dividimos o nosso relógio em 4? Vamos começar daqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 quartos, não é? Então, quando passa um quarto, você fala que passou um quarto. Quando passa 30 minutos, você fala que passou 30 minutos. Você vai falar o passar, o passou, passou tantas horas, tantos minutos, né? O past até aqui. Esse quarto aqui, eu não falo nada. Quando chega no 45, o que eles pensam? Bom,
já se passaram 1, 2, 3 quartos, né? Então, agora faz sentido que já estejamos mais próximo da hora seguinte. Então, a partir do 45, eu vou falar o to. Ah, meu Deus, alguém me ligando, atrapalhando a minha aula, que loucura. Ah, meu Deus, o que é isso? Não pode. Peraí, gente, deixa eu bloquear aqui, porque agora eu tô gravando aula, né? Por favor, que é isso? Não faz comigo, não. Vamos lá. Então, aqui eu vou falar 15 para as 9. Ou, como que é 15 mesmo? A quarter. A quarter to 9. Ou, to 10, né? 15 para as 10. A quarter to 10. 15 para as 10. Ou eu posso falar 15, porque eu posso falar que é 15. 15 to 10. 15 para as 10. Aqui eu falei que um quarto para, vamos colocar aqui o para, to 10, ou 15 to 10. 15 para as 10. Ou eu posso falar 9:45. Ah, professor, quem é que fala 9:45? Fala, tem gente que fala, né? Tem gente que fala que você vai comprar um bilhete lá em Londres e eles vão falar o horário assim, né? 9:45, 9:47. E o trem sai exatamente. Mas às vezes atrasa, viu? Ai, mas eles falam que eles são. Mas, perfeito, só Jesus, né? Perfeito mesmo, só Jesus. O povo viaja, chega lá, vê que a grama é igual, vê que o ar é igual, vê que tem assalto, vê que tem gente morando na rua, vê que tem gente que passando necessidade. Sério? Em país desenvolvido tem isso? Tem. Acontece. Infelizmente, né? O bom era que não tivesse. Em vez do povo ficar construindo foguete para ir para Marte, excursão para ir para lugar nenhum, que não, né? As pessoas podiam ajudar mais uns aos outros, né? E, enfim. Mas as coisas são assim, todo mundo erra. Bom, então tem gente que fala 9:45, tem. Mas você pode falar um quarto para as 9. Então você entendeu por que é só a partir dos 45? Porque nos 45 é aonde faz sentido, né? Eu acho bastante inteligente. Passaram-se 3 quartos, chegamos no último quarto, então aí eu uso o to. To. E não é two, né? Porque não é o número 2. Eu falo to. A quarter to 10. Eu mantenho a boca mais fechadinha. A quarter to 10, 15 to 10, 9:45. Fica com a boca fechada, colou. Beleza? Muito bem. Muito bem, acho que deu para entender aí. Por exemplo, se for 9 e... Vamos pegar mais um exemplo. 9:55. Ah, jura que você vai falar 9:55? Você vai falar 5 to 10. 5 to 10. E segue a vida, meu filho. Né? Muito bem, mas vocês repararam que todos esses horários que nós fizemos aqui, todos são picados, né? Picados assim. Não é um horário cheio. E se eu tiver um horário cheio, por exemplo, 10 horas? Quando os meus minutos estiverem zerados, e só quando eles estiverem zerados, eu posso falar 10 o'clock. Opa, eu sempre faço isso, tá? Vou fazer isso aqui várias vezes. 10 o'clock. 10 o'clock, 10 horas. Right? Outra coisa que é muito comum em inglês é o AM e o PM, né? E as pessoas falam assim, isso é os americanos que inventaram. Não é, não. Mas não é mesmo. Foi muito antes dos americanos, foi muito antes de, né? Esse AM, PM, né? AM, PM, que nós lemos AM, PM, vem do latim. Isso quer dizer antimeridium, né? Então esse daqui é antimeridium e esse é postmeridium. Em latim, que o nosso curso aqui também é cultura, quer dizer antes do meio-dia, depois do meio-dia, né? Então antimeridium, postmeridium. Então tudo que for antes do meio-dia, AM. Tudo que for depois do meio-dia, PM. Então, se for 10 horas da manhã, 10 a.m. E pode escrever minúscula ou tem que ser maiúscula? Pode. Maiúscula, minúscula, doesn't matter. It doesn't matter. Não faz diferença. It doesn't matter, right? Ok, então 10 a.m. é de manhã. E se for 10 horas da noite, 10 p.m. Simples assim. Ok? Então, isso é muito usado. Só que, claro, isso daqui,
Isso daqui é um formato mais, deixa eu colocar assim, 12 hours, né? Formato 12 horas. Ai, professor, você tá fazendo uma cagada. É, eu tô mesmo. Coloca aqui, vem para cá, ô Tempiano. Tira esse ponto daqui, chutice. Pronto. Então, oxa, muito louco. Precisamos fazer um curso de computação, urgente. Então, se eu falo no formato 12 horas, eu vou falar 10 horas da manhã, 10 a.m., ou 10 horas da noite, 10 p.m. Agora, se for 10 horas da noite no formato 24 hours, aí eu tenho que falar 22 o'clock. Pode falar 22 o'clock? Pode. Não está errado, claro que não. Mas o mais comum é mesmo quando estiver marcando assim, você falar 10 p.m. Na língua falada é bem mais comum, tá? Isso são as minhas impressions, os meus insights sobre isso. Insights quer dizer que eu penso a respeito disso, né? Então, é isso. 22 o'clock, ok, mas 10 p.m. é mais comum. Americano, os Estados Unidos usa muito esse AM PM, então isso facilitou, né? É muito mais rápido. Então, mesmo na Inglaterra e tal, o AM PM é muito comum, tá bom? Tô vendo aqui o povo me pisando na grama. Ô, senhor. Don't step on the grass, don't step on the grass, mas ninguém respeita. Grass é grama, don't step on the grass, não pise na grama. Ah, que bonito. Vamos lá. Então, o o'clock eu vou usar só quando meus minutos estiverem zerados. Outra curiosidade, como que eu falo meio-dia? Midnight. Opa, midnight é meio-dia? Ai, Alex, tô na hora do almoço, eu já tô com fome. Midday quer dizer meio-dia, parece nome de adoçante, né? Midday. Mas o que é bem comum é as pessoas usarem o noon, que vem do inglês antigo, do inglês arcaico. Por exemplo, olha que interessante. Você sabe o que quer dizer after em inglês? After quer dizer depois, né? Se eu pegar o after junto com o noon, quer dizer meio-dia, vai ser depois do meio-dia. Acabou virando uma palavra só, que é o afternoon, e todo mundo sabe que é tarde. É a tarde, ou seja, depois do meio-dia, né? Então, por exemplo, se você tiver um compromisso ao meio-dia, diga at noon. Claro que você não vai falar at noon o'clock, não. Quando você usar o noon, você não vai usar o o'clock. Por quê? Por que não? Poxa, aqui faltou o O, né? Ninguém me fala assim. 10 o'clock, agora tá certinho aqui, perdão, gente, eu tinha 10 o'clock. Então, quando você falar o noon, você não vai falar o o'clock. Não temos esse hábito, né? Então, at noon. Professor, mas e se, por exemplo, se eu tiver uma reunião meio-dia e meia? Aliás, uma curiosidade, né? Meio-dia e meia em português, não é meio-dia e meio, ok? Não é meio-dia e meio, porque não é meio-dia. Você não está falando de meia hora, né? Então, o 30 não está representando o dia, o 30 está representando a hora. Então, é meio-dia e meia, porque a hora é feminino em português. Então, porque eu já vi muita gente falando assim, não, meio-dia e meio e eu não almocei. Oxe, meio-dia e meia, não é meio. Aprendemos português aqui também. Beleza. Então, se for meio-dia e meia, você pode falar midday and a half? Pode. Ou você pode falar 12 and a half, 12 and a half, ou half past 12, e por aí vai. Como é que fala meia-noite? Midnight. Esse daí eu já estava colocando, né? Midnight. Midnight já está mais liberado, né? Você pode falar midnight and a half, midnight 12, midnight 10, midnight 20, ou 20 past midnight, half past midnight. It doesn't matter. Esse está mais liberated, ok? É mais tranquilo. O midnight. Outra curiosidade que muita gente fala, não existe a hora zero, tá? Que horas são? Zero time. Não, não existe. Nem em português. Que horas são 0 horas? Não, não existe 0 horas. O dia de hoje não acaba às 0 horas. O dia de hoje acaba às 23h59. É isso. Né? O dia de hoje, ele começou às 0 horas. Mas não tem 0 horas? Não, porque daí já é... Né? Então, eu fiquei confuso agora, né? Minha explicação. Mas, enfim, nós não falamos 0 horas. Está errado. Né? Não existe hora zero. Então, hora zero não rola. Muito bem. O que mais que temos que falar aqui dos nossos times? Uma coisa que é bem legal, e isso daqui é um jeito, vou dizer, bem US. Né? Vamos supor que você tenha um compromisso, vou colocar aqui,
que você tem um compromisso às 23 horas. Que americano vai, normalmente, vai colocar 23 p.m. Ou 23 p.m. não, perdão. 11 p.m., né? Aqui está no formato 24 horas. Aqui está no formato 12 horas. Então, 24 hours, 12 hours. Então, ou você tem um compromisso às 23 o'clock, ou você tem 11 p.m. Ah, e uma curiosidade. Quando eu falo o AM PM, quando eu falar o AM PM, eu não falo o'clock. Quando eu falo o'clock, eu não falo o AM PM. Quase que eu dou um grito aqui por parar de pisar na grama, mas tudo bem. Então, ou é um ou é outro. Professor, mas como é que a pessoa vai saber? Bom, imagina que você está conversando com uma pessoa daqui do Brasil, nós estamos no Brasil, e quando é noite aqui, onde eu estou, é noite aí onde você está também, porque nós estamos no mesmo país, nós estamos no mesmo hemisfério. E aí você pode falar, gente, a nossa aula vai ser 10 o'clock, as pessoas vão saber, né? Vamos supor que a gente faz aula às 9, aí eu falo, vamos fazer a aula um pouquinho mais tarde, vamos fazer a aula 10 o'clock. Então a pessoa vai saber que é 10 horas da manhã. Muito, faço aula 9 da manhã, então a pessoa vai saber que é 10 horas da manhã. Agora, quando você está falando com alguém de outro hemisfério, é interessante que você determine se é AM, PM, para a pessoa saber, 10 horas da manhã no Brasil equivale a tantas horas no meu país, ok? E aí é isso, usou o o'clock, não usou AM, PM, usou AM, PM, não usou o o'clock. Acho que deu para entender, né? E aqui, vamos supor que você tem um voo para os Estados Unidos que sai às 23 horas, né? 23 o'clock ou 11 p.m. Muito bem. Aí você chega lá para fazer o check-in, né? E a pessoa fala assim, oh, I'm so sorry, madam, so sorry, lady, but your flight is a little bit delayed. And ele está saindo half past the hour. Half past the hour. O seu voo vai sair half past the hour. Ou seja, o seu voo vai sair meia hora passados da hora. De qual hora? Da hora que a pessoa do check-in está te informando e que ela sabe que a hora que o voo dela sai, e a hora que você sabe que é o seu voo que sai. Então, em vez do seu voo sair às 23, ele vai sair às 11:30 p.m. Ok? Quer dizer, o voo está saindo. Claro que ambas as partes têm que saber de qual hora está falando, né? Então, half past the hour. Half past the hour. Right? Half past the hour. Ok? Isso é uma curiosity. Curiosity. Deu para entender? Olha, acho que nós falamos aí tudo sobre os times. E aí a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu pegar aqui nos temporary files. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Ai, professor, você é muito enroladinho. Eu sou enroladinho. Gente. Peraí, gente. Não tá aqui, gente. Como assim? Peraí. Muita hora nessa calma. Aí as pessoas vão vendo assim, falam, professor, você assina a aula? Graças a Deus. Aqui, achei. Eu sou de verdade, gente. Falei, né? Ai, que bonita, é de verdade. Eu sou de verdade. Eu sou real, eu cometo erro. Tem um monte de coisa que eu não sei. Computador não é uma coisa que eu sei muito, né? Por exemplo, que horas são? What time is it? Reparem que aqui é um relógio analógico, né? Reparem que aqui o ponteiro maior é o de minutos e o ponteiro menor de horas. Então, eu estou vendo que 20 minutos passaram das 7. Então, é 7h20. Então, eu posso falar, what time is it? It's 7:20. Ou eu posso falar, it's 20 past 7. Posso falar 7h20 ou 20 passados das 7. Vamos fazer uma mágica aqui. Atenção, preparem-se. What time is it? Bom, agora eu estou vendo que são 4h05. Né? Em inglês nós não falamos são 4h05, nós falamos é 4h05, ou é 5 passado das 4. Então, it's 5 past 4, or it's 5:05. 4:05, I'm sorry. Louco. It's 4:05, 4h05, ou 5 past 4, right? Muito bem. Outra mágica, what time is it? Agora é 1h50. Eu posso falar, it's 1:50.
Posso. Mas normalmente as pessoas vão falar 10 para as 2. It's 10 to 2. 10 to 2. To 2. To 2. To 2. To 2. It's 10 to 2. It's 10 to 2. 10 para as 2. Né? Alô? E agora, hein? Agora é 35 para as 11. Mas americano até pode falar 35 to 11. Eu prefiro usar o to só a partir do 45. Como eu já expliquei para vocês, faz muito sentido, já que o meu relógio está dividido em quartos, né? Nesse quarto aqui, ó, nesse quarto aqui, nada acontece. Então, se é 10h35, what time is it? 10:35. Simples assim, 10:35. Ok? Temos mais? Não, já foi. Então, essa é a brincadeira. Ah, que bonito. Beleza. Ó, fizemos as horas, né? A aula de times. Eu espero. Foi uma aula longa aí, né? 1 hora de aula. Jesus, socorrei. Deixa eu parar de compartilhar. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais como é que fala as horas em inglês. Podem colocar aqui no comentário se tiverem dúvidas e reclamações. As professores falam um monte de bobagem, adoro. O que vocês quiserem podem comentar aí e a gente vai conversando, vai confabulando. E a minha intenção aqui é só ajudar, é só ensinar, tá bom? Dividir a minha experiência com vocês. Beijo, fiquem com Deus e keep studying. Cadê? Bye, bye. Tchau, gente. Fica com Deus.